Eu estou fazendo essa divisão entre o clima de ontem, inicial, de, poxa, precisa mesmo fazer alguma coisa contra o Comando Vermelho, com o de hoje, com uma parte do público consternada com a imagem de tantos mortos na operação, para te perguntar qual você acha que é o saldo político em termos de capital eleitoral para os atores políticos envolvidos nisso tudo? Porque é inevitável que os políticos politiquem e tentem tirar algum proveito político eleitoral da situação. Mas a gente está dividido em duas visões de mundo muito diferentes, né? O Cláudio Castro dizendo que foi um absoluto sucesso porque todo mundo que morreu, tirando os 4 policiais, tinha mesmo que morrer. Em detalhe, com a contagem de mortes pela metade Pela metade, abaixo da metade. Abaixo da metade. Ou seja, ele dá a impressão que não sabia muito bem o que estava acontecendo. Exato. E tem uma outra visão de mundo que considera inaceitável que qualquer operação policial resulte em tantas mortes, seja de bandido ou de policial. Como é que você acha que a população do Rio, principalmente, mas não só, sai desse episódio politicamente? Igualmente dividida? Vamos lá. Infelizmente, esse é um traço da política no Brasil e no mundo. Se você for aos Estados Unidos, a grande democracia, como nós aprendemos, e que anda em crise, ou outros países, você vai ver que, a grosso modo, você tem um terço para um lado, um terço para o outro lado, e um terço que oscila entre um ou outro lado. Na verdade, no Brasil, talvez um pouco mais, 40% de um lado, 40% de outro, e 20% oscilante. E se estabeleceu um muro entre esses conjuntos, né? Pelo menos entre esses mais arraigados. Então, por mais que o Cláudio Castro tivesse acertado, o outro lado jamais reconheceria. Por outro lado, por mais que o Cláudio Castro tivesse, o seu lado jamais admitiria. Tá? Isso é um problema sério para a política mundial. Faltam líderes capazes de aglutinar e de estabelecer acordos, consensos. Veja, é claro que alguma coisa precisava ser feita, e precisa ser feita, mas precisa ser feita corretamente. Não é? Não é de qualquer jeito. Vamos lá, um sucesso, mais de 120 mortos, eu posso dizer que é um sucesso? Esse é o primeiro. Mas eram todos bandidos. Nós não sabemos. Quem está fazendo essa afirmação está fazendo precipitadamente. Eu não duvido que entre esses 120 hajam vítimas, sim, pegas aleatoriamente por essa guerra. Balas perdidas. Uma série de problemas. Nós sabemos como isso funciona. Outros casos, mesmo que fossem bandidos, veja, uma questão é a morte no combate. Outra questão é o justiçamento, é a execução. Não tenho dados ainda, tudo está muito disperso, mas você tem informações de cenas, tiros nas costas, facadas, enfim, e tal. Isso tudo precisa ser apurado. Então, um sucesso como? Nós vamos ver agora. Outra questão importante, Flávia. A polícia entra para cumprir mandato de segurança. Haveria, me desculpe se eu errar o número, alguma coisa perto de 92 criminosos de vários estados que estavam ali acantonados naquela região. Muito bem. Quantos foram capturados? Ou foram mortos? Quantos? Nós não temos esse dado. Né? Há uma figura específica que seria hoje a grande liderança do Comando Vermelho, o DOCA. Eu não tenho dado. O DOCA foi capturado? O DOCA foi preso? A operação toda foi feita para pegar a liderança do PCC, perdão, do CV. Pegou? Então, como que eu posso dizer que é um sucesso total se os objetivos não são atingidos e o colateral, né, os efeitos deletérios são tão grandes?
só posso dizer isso se eu estiver motivado por um discurso político eleitoral. Para limpar, por um lado, para limpar a minha barra, né? E atribuir a responsabilidade por outro lado. Olha que interessante. Disse o governador, que pediu por 3 vezes, né, blindados. Onde que o blindado é um Uber? Que eu peço, Marinha, me manda um blindado aí. Não é assim. Nós estamos falando de um próprio do Estado e que tem um rigor. Mandar para quem? Isso é uma arma letal. Quem se responsabiliza? Para quê? Exatamente para quê? Não é assim, um pedido assim. Não é? Veja, uma GLO, qual a obrigação do governador? O presidente é resistente, por qualquer motivo que seja, em relação à GLO, qual a audiência marcada do governador com o presidente para discutir uma operação de garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro? Qual foi? Vamos ver na agenda. Qual foi? Que dia isso foi marcado? Não é? Então, tem uma questão aí que é o seguinte, a parte dessas posturas estanques, né, dessa coisa resistente de não aceitar os argumentos do outro lado, as pessoas não podem se deixar enganar por argumentos frágeis. Como a operação foi um sucesso se as pessoas não foram capturadas? Como foram só 58 mortos? Se você tem mais do que esse número empilhados na rua, enfileirados na rua, hoje. Como? Lamento terrivelmente a sorte dos policiais. Não se faz uma operação para perder policiais. Aí também, a parte da tragédia, do desastre, aí também tem alguma coisa. Como que os policiais ficaram tão vulneráveis assim? Qual a estratégia? Não sou especialista nisso, mas até onde eu entendi, um grupo de criminosos em fuga invade a floresta e um grupo de policiais tenta interceptar pelo outro lado. É claro que vai sair ali, né, uma guerra, né, um Vietnã no meio da selva da Tijuca. Né? Qual foi a estratégia de contenção que se teve ali para capturar esses fugitivos? Uhum. Nós não sabemos de nada disso. O governador deve esclarecimentos. Não basta mostrar, como fez hoje de manhã, fuzis enfileirados. Não é? A cidadania tem o direito de saber como isso foi pensado. Né? Porque senão vira discurso político eleitoral. E aí, é claro, cada um vai jogar para o seu lado e tal. E eu não vou discutir aqui quem está certo e quem está errado, porque isso vai empobrecer a nossa discussão. Não é? O que a gente vai discutir aqui é que as pessoas elas precisam parar para pensar para além das suas preferências político-ideológicas e analisarem os argumentos. Analisarem os argumentos. Isso não está ocorrendo no Brasil e em vários outros lugares do mundo há muito tempo. Não há mais argumento que tenha a força de convencimento e da razão. Não há mais. Né? O que você vai ter agora, o termo é terrível. Eu não gosto desse termo. Vou usar aqui só para dizer que eu detesto. A coisa das narrativas. As narrativas. Agora é a narrativa de um lado, a narrativa do outro. Na verdade, são estratégias discursivas para atribuir ao outro o ônus da operação. Né? E o que vai se discutir, o que vai se definir nos próximos dias é qual foi, afinal, o enquadramento, não é, desse fato. Uhum. E aí, vocês são jornalistas, eu não sou. Vocês sabem qual é o poder de uma imagem. As imagens de hoje de manhã são terríveis. Se você chegou até aqui, é porque gosta do que a gente produz no YouTube. Mas isso aqui é só um gostinho do que você encontra no nosso streaming. E olha, a gente sabe,
Tem vários streamings por aí, mas vem cá, me responde uma coisa. Algum deles te explica por que a sua timeline virou um campo de batalha? Ou quais são as raízes verdadeiras do conflito Israel-Palestina? E ainda, o que aconteceu com a democracia brasileira nos últimos 40 anos, que trouxe a gente até a tentativa de golpe que condenou Bolsonaro e seus aliados? Os assuntos sobre os quais todo mundo tem opinião, mas pouca gente entende o contexto, eles estão todos no streaming para você maratonar. Quem conhece aprova e não para por aí. A assinatura Premium ainda dá direito ao melhor da produção textual do meio, com 2 newsletters semanais exclusivas na sua caixa de entrada. Experimenta hoje. Entenda por que milhares de pessoas escolheram ser Premium.